Ao longo do mês de março, a Vale TV desenvolveu o projeto Inspiração, trazendo para sua programação exemplos de mulheres que nos inspiram. E o programa Negócios e Companhia vai acompanhar a rotina, um turno de trabalho da tabeliã Jennifer Castelã de Oliveira, uma advogada que juntou, junto à sua profissão, o amor pela arte. Jennifer, me fala como que você chegou a esse cargo de tabeliã aqui do Tabelionato Castelã. Pois então, Beth, acho que seria interessante eu voltar um pouquinho, né, para o pessoal entender como é que a gente ingressa na carreira de tabeliã, né? Então, eu me formei já faz 30 anos na Faculdade de Direito, né, da URGS, e lá o primeiro concurso que eu fiz foi de Procuradora do Estado. Então, eu atuei na Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul por 10 anos, atuei na Regional de Caxias do Sul, também atuei aqui em Novo Hamburgo, atendi a São Leopoldo, passei por essa experiência e depois acabei me fixando em Porto Alegre. Depois de 10 anos, eu comecei a pensar na minha carreira, pensei em outros desafios, porque eu sou um pouco inquieta no meu temperamento, e aí surgiu este edital de concurso para as serventias extrajudiciais. Era um universo que eu não conhecia, mas me interessei, fui estudar, pesquisei e decidi fazer este concurso. Então, prestei um concurso público e acabei sendo aprovada. Quando a gente faz, é interessante explicar que às vezes o pessoal não conhece, né? Isso passa de pai para filho, como é que funciona? Às vezes a ideia do cartório é uma caixa preta, né? Como é que chega lá? Não, desde a Constituição de 88, que as serventias extrajudiciais, e aí eu digo, a gente usa o termo cartório, mas na verdade, quando a gente fala cartório, a gente está pensando registro civil, registro de imóveis, tabelionato de notas, tabelionato de protestos, a gente usa essa designação geral para cartório, mas hoje, mais modernamente, a gente chama de serventia extrajudicial, que é aquilo que está extrajudiciário. Então, essas serventias, dentre as quais a gente tem o tabelionato de notas, todas elas são oferecidas em edital de concurso público, tá? Para quem é que pode ingressar nessa carreira? Quem é formado em direito ou quem tem comprovada experiência no setor extrajudicial por mais de 10 anos. Então, no meu caso, como eu tinha a formação jurídica, resolvi prestar o concurso. E aí, acabei passando e a gente se classifica conforme a ordem de classificação é oferecido local, né? E aí eu, então, acabei optando por São Leopoldo, aqui na região metropolitana, né? Que já é uma serventia, nós temos mais 2 tabelionatos em São Leopoldo. E eu achei assim que para a questão familiar, todo o contexto que a mulher sempre se preocupa, né? Da gente compor, né? Eu já tinha os meus filhos, 2 filhos que eu tenho, então achei que a região metropolitana seria o ideal para mim, porque eu tenho a família, a avós, os primos, todo mundo em Porto Alegre. Então, a gente poderia estar pertinho. E foi por isso que escolhi São Leopoldo. Isso se deu, então, já 16 anos atrás. Eu estou aqui já desde 2006, que eu assumi a serventia, né? Então, a partir daí, a gente vai esclarecendo também. O que acontece? É uma delegação de serviço público. Então, eu entro pelo concurso, faço as provas, sou selecionada. Mas a administração se dá de forma privada. Então, cabe ao tabelião, ao registrador, escolher o local onde é que vai ser prestado esse serviço, né? As instalações, a contratação de todo o pessoal é feito por CLT, todos os investimentos, o material, a parte de informática, tudo que a gente faz aqui dentro é como se fosse uma empresa nesse aspecto. Então, é serviço público delegado.
Então, eu recebo a delegação para prestar o serviço público da melhor maneira possível, de maneira ágil, eficiente, moderna, e por isso a gente está sempre procurando melhorar as instalações e treinamento, a gente investe muito nisso. E já que tu falaste que tu então prestaste um concurso, nós temos ali um mural muito bonito com a evolução do tabelionato desde 73. Mas você prestou o concurso há pouco tempo. Qual é a relação histórica, então, de você com o tabelionato? Pois então, o que acontece? A gente tem, então, essa evolução. Quando foram criadas essas serventias lá naquela época, a gente fez uma pesquisa. Quando a gente veio para essa sede nova, eu fiz uma pesquisa no arquivo público para a gente identificar quando que foi criada a serventia, quais eram os documentos originais. Depois a gente pode mostrar ali, que eu acho que é bem interessante para o pessoal ver a linha histórica, né? Por quê? Naquela época havia nomeações, não havia um concurso público, eram pessoas selecionadas e assim ia passando. Houve um tempo que sim, normalmente o substituto mais antigo, talvez fosse um familiar, e acabava assumindo a serventia quando houvesse a vacância. Então, houve o falecimento, assumia aquele que estava mais próximo. E a partir da Constituição de 88, aí então somente por concurso público. E aí nesse desenrolar, o que acontece? O acervo, que são esses livros todos que a gente está vendo aqui, que são justamente as escrituras realizadas desde aquela época até os dias atuais, esse acervo ele vem sendo repassado por todos aqueles titulares que assumiram a serventia. Então, por isso é um serviço público. Este acervo não é de minha propriedade, é da sociedade, do Estado. Então, a responsabilidade do tabelião é fazer esta guarda, a guarda do acervo, né? Então, isso aqui nós temos historicamente tudo aquilo que foi lavrado em termos de escritura pública, aqui em São Leopoldo, dentro dessa serventia, está aqui acomodado. Então, quando nós viemos para cá, faz um ano agora em abril, que a gente mudou a sede, né? Nós estávamos 2 quadras atrás e agora, então, nós mudamos para cá, neste prédio histórico que a gente achou assim, quando nos ofereceram para locação, era um espaço muito bonito, já todo remodelado, né? E a gente achou assim que guarda faz essa referência entre a tradição da atividade notarial, que ela é pré-jurídica, né? A gente tem a história do tabelião lá, que remonta à Grécia, Roma, antes até Egito, que era alguém que escrevia, alguém que redigia os contratos que eram feitos em praça pública, né? Então, essa atividade, a gente tem toda essa tradição, que às vezes o pessoal confunde com coisa antiga. Não, é confiança. É uma atividade que ela imprime confiança. A sociedade confia no serviço e na segurança jurídica que a gente estabelece nos contratos, que a gente revisa. E hoje, então, vem vindo e a gente apresenta modernidade. Então, hoje a gente consegue, inclusive, fazer as escrituras de maneira remota, com certificados digital. Então, o que a gente tem é aliar a tradição, por isso o prédio a gente achou interessante, com este projeto aqui, que muito representa isso, essa novidade, que a gente tem um projeto bem bacana, desenvolvido pelas gurias da Casa Urbana. São 2 meninas, né, 2 mulheres, assim, que nós conversamos e eu queria, assim, eu disse para elas, eu queria alguma coisa que fosse industrial. Eu acho que a gente podia fazer uma coisa que fosse um pouco disruptiva na ideia do que as pessoas imaginam quando entram num tabelionato, né, ou no cartório, velho cartório. E então elas ofereceram esse projeto, nós fechamos de saída, na primeira apresentação já me apaixonei. E ali nós temos a linha histórica, depois a gente pode visitar os lugares. E aqui o acervo, eu disse para elas, eu quero um local de destaque, eu quero uma vitrine para esse acervo, porque esse é o coração do cartório. Então, para que as pessoas possam circular e enxergar aquilo que a gente guarda, que é o que nós temos de mais precioso, que é essa história da comunidade retratada nos seus contratos, né, de compra e venda, procuração, doação. Então, aqui a gente tem a história da comunidade registrada. E linda essa história. Jennifer, como é que fica a tua atuação enquanto mulher nesse universo? Ele já está um universo menos masculino, nunca foi masculino. Vimos ali na história que há mulheres em 1920. Como que você avalia a presença da mulher nesta área? Olha,
levantamentos recentes nós temos do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que na atividade já temos muitas tabeliãs, acredito que até a maioria sejam mulheres. Então é uma atividade que sim. O que eu imagino? Que a questão do concurso público, ela acaba democratizando esse acesso, né? Então, o concurso público, de certa forma, ele permite que as mulheres tenham acesso, né? Não passem por seleções que, às vezes, a gente sabe e conhece a realidade de mercados em que pode haver discriminação, né? Nós conhecemos, infelizmente, ainda isso é muito comum. Mas, na nossa atividade, penso que como ela a peneira seria um concurso público, que aí nós temos a impessoalidade e esse critério ele não então interfere na seleção. As mulheres vêm cada vez mais preenchendo os espaços nas serventias extrajudiciais. Então hoje nós já temos um bom contingente de mulheres, né? E claro, não sentimos essa discriminação de uma maneira, né, tão agressiva como nós conhecemos, existem outros tantos setores, né? Enfim, estamos bem acolhidas pelo formato do ingresso, né? Então, nós estamos legitimadas por este ingresso. Então, já é algo que facilita este ambiente para nós, né? E no dia a dia da organização do tabelionato, como é que você faz as reuniões para capacitação, para atualização da equipe? Como que você trabalha isso no teu dia a dia? Pois então, eu trabalho com uma equipe, nós temos 3 substitutos, né, que nós chamamos, então, aí a gente faz reuniões de alinhamento para definir, nós temos áreas de atuação, vamos dizer assim, como é que funciona o tabelionato. Nós temos toda a parte jurídica, então, de orientação jurídica, né, nós vamos fazer escrituras de compra e venda, a gente faz divórcio, inventário, então nós vamos analisar os processos jurídicos, então nós temos que ter uma linha de condução naquilo que está correto, não está correto, então, reuniões que fazem o alinhamento da parte jurídica, e aí isso então acaba que daí decorrem treinamentos para todos os colaboradores que nós fazemos via de regra, ou em sábados extras que nós fazemos, chamamos todos para uma manhã de sábado, ou durante o expediente a gente divide em pequenos grupos e vamos tratando aquela temática ali que precisamos ajustar, né? Muita legislação que muda, muita mudança, então a gente deve estar sempre estudando, atualizando para implementar. A nossa atividade toda ela é regrada também pelo Tribunal de Justiça do Estado, então nós temos muitos provimentos que temos que atender, então a parte jurídica. Depois nós temos a parte financeira, administrativa, que aí então como a gente funciona nesse regime privado, né, de empresa, eu preciso ver os fornecedores, eu preciso então comprar as etiquetas, eu preciso comprar o papel que vai para o meu livro, eu preciso toda a parte do sistema, nós temos uma equipe de TI que auxilia, então reuniões nessa parte administrativa financeira. Nós temos que mandar relatórios para o tribunal, então tem um administrativo, uma secretária que trabalha mais diretamente comigo, que me auxilia nessa parte toda, né? Tanto de contratações e também a parte de pessoal, porque nós fazemos a seleção dos funcionários, então eu tenho uma equipe que nos auxilia na parte de RH, então assim nós vamos desdobrando, né? Então a tabeliã, a gente faz uma seleção com conteúdo jurídico, a prova aquela que eu fiz eram perguntinhas lá do direito civil, como é que faz, como é que não faz a escritura, mas a gente se dá conta e vai aprendendo ao longo da caminhada que nós estamos administrando realmente um negócio, né? Então nós temos a parte interna, depois o relacionamento com o cliente, né? Como que a gente pode prestar de maneira mais célere, mais ágil, mais urbanizada o serviço, né? Por isso as instalações entram novamente, toda essa... Na verdade, o tabelionato, ele funciona como uma empresa. Sim. Precisa estar alinhado com propósitos, missão, objetivos também de faturamento, porque tu precisa manter essa estrutura. Então, na verdade, ao fazer esse concurso, tu também passaste a empreender. Exatamente, foi esse o grande desafio, porque eu não tinha essa faceta desenvolvida, talvez em potencial, né? Porque a gente tem muitos potenciais que vai descobrindo conforme a vida vai andando, e me exigiu muito isso, né? De eu compreender este papel, né? De gestora. E para isso sempre me assessorando de pessoas competentes, leais, que a gente possa fazer um time, né? A gente acredita muito nesse trabalho de equipe, porque também a gente aprende a delegar, a gente aprende a trocar, né? Porque também
A gente decidir tudo sozinho é muito trabalhoso, é muito dramático e não funciona. Trabalhoso e solitário. E a gente precisa, então, do grupo engajado. Então, mas tudo isso, Beth, eu te digo assim que foi para mim um grande desafio e um crescimento, assim, né? Foram valências que eu tive que ir desenvolvendo e ainda percebo que tem que desenvolver muito mais ainda, porque cada dia é um desafio novo, né? Eu brinco que a gente está sempre no gerúndio, sempre aprendendo. Sempre aprendendo e isso é uma coisa assim que facilita. Se a gente consegue se dar conta que não sabe, né? Então a gente se coloca à disposição para aprender. Então isso eu acho que exato. E eu acho que isso para mim é uma coisa que eu tenho assim, que eu sou muito curiosa e muito inquieta, e aí como é que faz? Como é que não faz? Se eu não sei, pelo menos eu chamo alguém perto de mim que saiba para me auxiliar, né? Como às vezes o pessoal vem perguntar uma situação jurídica para quem conhece. Eu disse assim, ó, se eu não conhecer, eu vou passar a conhecer. A gente vai lá e estuda. Então a gente não sabe tudo, mas tem o compromisso de aprender e aprimorar, né? Jennifer, tu falaste bastante sobre a questão de treinamentos, de valorização da equipe. Como é que é o procedimento? Como é que é teu dia a dia? O que é esse espaço? Pois então, aqui a gente idealizou esse espaço aqui, que é um espaço de treinamento, né? Então aqui a gente tem possibilidade de conversar com o pessoal tanto durante o horário de atendimento quanto aos sábados, quando a gente faz esse treinamento na manhã de sábado. E aqui também, com esses sofás, né, a gente muda essa disposição, a gente vai brincando, né, para que eles tenham também um lugar de descanso, né. Então a gente às vezes chega aqui e está o pessoal deitado, relaxado, fazendo seu intervalo. Então é um espaço multiuso. Usamos para treinamentos, para os descansos diários. A gente também faz aqui eventos, né. Quando a gente diz treinamentos dos nossos colaboradores, a gente também está utilizando para fazer café com corretores, café com advogados. Então a gente traz uma temática jurídica, né, alguma questão assim que está surgindo, um assunto novo, convida então a comunidade local, né, mais envolvida com a temática jurídica, né, dos tabelionatos, e já fizemos vários eventos aqui, café, a gente diz café no Castelã, e traz o pessoal para discutir esses temas. E também, nessa proposta do espaço cultural, a gente utiliza para fazer encontros com música, com apresentações musicais, a gente recita poesias, então a gente tem feito eventos assim diferenciados, né, naquela linha, né, que eu estou tentando construir cada vez mais, apostando no encontro da arte com o direito. Então a gente tem feito esses encontros convidando o público, aí fica aberto ao público em geral, né? Nesse ambiente aqui que a gente idealizou. Aqui nós temos assim um painel do Lucas Baldi, que ele veio aqui, desenhou todo ele, pintou, né? Que a gente achou assim que tinha que ser um ambiente enriquecido pela arte, né? Então aqui ele idealizou justamente para o tabelionato, né? Nós temos ali, ele faz toda a explicação, como ele pensou na questão dos livros, a luz que vem e a arte que penetra nessa questão jurídica, enfim, é todo um espaço pensado justamente para oferecer treinamentos e convívio. Ali a gente tem também na outra... Eu ia comentar que a poesia, ela está muito presente no teu dia a dia, tanto que escreveste um livro sobre poesia. Sim, sabe, Beth, eu já há muito tempo eu comecei a escrever desde pequena, aquela coisa, né? De criança faz os poeminhas. E aí depois de um tempo isso renasceu em mim lá pelos 40 anos, eu comecei a escrever novamente. E aí fui incentivada pelos amigos, enfim, vamos fazer uma publicação. Aí acabei fazendo um livro de poesia. Então eu gosto muito de ler poesia, gosto muito de sarau, esses ambientes que a gente possa recitar. E aí eu pensei, bom, tem que ter um pouco de poesia no nosso espaço. Então nós fizemos esse mural de poesias, né? E a ideia é que a gente possa ir trocando. Fizemos ali uma seleção de tempos em tempos mudar aquele mural, trazer poesias novas para sempre o pessoal que circula possa, né,
Ai, lindo esse livro. Já recebi um. Do livro, esse aqui é o meu livrinho, é Tempos em Tempos, né? Então, são reflexões, assim, que eu tinha sobre essa passagem do tempo, essas questões que todas filosóficas que todos afligem, né? E, para mim, o trabalhar poético é uma maneira de cura, né? É uma maneira da gente poder falar sobre si de uma forma mais delicada, poder enfrentar os dilemas que a gente tem internos, né? Os nossos dramas, cada um com os seus. E a poesia, para mim, é um expediente assim que é muito útil e terapêutico, né? Então, por isso que eu resolvi fazer esse livrinho mais para deixar esse registro, né? De um momento da minha vida, enfim. Mas a poesia faz parte desse ambiente. E aí, por isso, a gente compôs dessa forma. Então, poesia, arte. Temos o piano também para música, nas apresentações musicais que a gente tem aqui também. E nós temos o meu balanço. Achei lindo! Que foi meu último pedido para as gurias. Eu posso colocar um balanço? Elas, pode, porque eu acho assim que me remete à infância, ao lúdico, à alegria, né? Que a gente tem que ter essa disposição na vida de fluir, né? Então, essa ideia do balanço me remete muito a essas possibilidades infinitas que a gente tem, né? De dançar com a vida e de circular conforme a música toca. Então, também tem até um balanço aqui no nosso espaço. O pessoal gosta bastante ali de brincar. É isso. Jennifer, foi uma alegria, uma honra muito grande em te conhecer melhor. Já tinha te conhecido em alguns eventos aqui, o que me motivou a fazer esse convite. Em nome da Vale TV, agradeço demais a tua generosidade em compartilhar o teu dia conosco, uma parte do teu dia. Né? Fica o convite para você nos conhecer mais, ir nos outros eventos. E assim, gente, eu encerro esse nosso Negócios e Companhia Especial Inspiração, que é o projeto da Vale TV para homenagear as mulheres ao longo do mês de março. Fique com o restante da programação da TV e nos acompanhe nas redes sociais e pelos canais da NET 14 e 6.